Desejo de comer lavagem. Primeira parte. Lucas 15, versículos 15 e 16. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. A parábola do filho pródigo nos traz grandes lições, porém as religiões nos oculta, uma vez que o objetivo é apenas aumentar o número de membresia para aumentar seus lucros. Filho pródigo representa que tipo de pessoas? 1. São pessoas que dissipam seus bens de forma irresponsável com farras e prostituição. 2. São pessoas que não têm controle em seus gastos financeiros, físico e mental. O mundo civil e religioso está recheado de pessoas com essas características, porém, uma grande maioria jamais retornará à casa do Pai. Não estou definindo o que são, mas apenas mostrando a realidade dos fatos e os frutos produzidos por essas pessoas. O campo desta parábola é o mundo ou a igreja? As religiões ensinam que o campo é a igreja de Deus. Seria mesmo? Temos a resposta nestas palavras de Mateus 13, versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Sendo o campo o mundo vil e corrupto, neste caso as religiões mentem ao afirmarem que o campo é a igreja de Deus. O primeiro passo para a pessoa ser um filho pródigo da vida é quando a pessoa abandona a presença do Pai. Não confundir a presença do Pai com placa religiosa ou doutrinas denominacionais. As religiões julgam e condenam uma pessoa pelo simples fato de se afastar da congregação por motivos justos ou por sair de uma religião cristã e passar a congregar em outra. Ao sair da presença do Pai, a pessoa passa a viver o estilo de vida provisionada pelo empregador do mundo, que é o inimigo do Pai. Nestas condições, a vida em todos os sentidos é desperdiçada nos prazeres mundanos e carnais. Os porcos são a representação de líderes civil, educadores, mentores e religiosos que não têm o temor do Pai, o Criador. Guardar os porcos é viver de acordo com as finalidades desses líderes civil e religiosos profanos, desvirtuados do verdadeiro princípio do amor e piedade. A região que é o campo onde a semente boa ou má é semeada está no sentido que os demônios territoriais controlam o mundo fatiado em principados. O nosso mundo é propriedade do maligno, porém aqui está de passagem um povo que tem o temor do Pai, o Criador. 1 João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo jaz sob o maligno. Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe, que é um demônio territorial, do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Estes filhos pródigos estão enganosamente satisfeitos com os alimentos servidos aos porcos, pensando que estão sendo alimentados com bons alimentos o corpo espiritual, que são a mente, espírito, caráter e ética, e o corporal, que abrange o físico e sexual. Após ter sido satisfeito o grande desejo de suas necessidades espirituais e sociais, esses filhos pródigos descobrem tardiamente que foram enganados e passam a serem escravos do sistema que enganosamente os alucinaram com a falsa defesa de uma democracia e igualdade social e liberdade religiosa. Mas não passaram de cuidadores de porcos e comedores de alimentos estragados que definitivamente somente os porcos se alimentam. Detalhamento em que consiste o alimento dado aos porcos que milhões de cristãos pródigos em todo o mundo estão comendo e levando este alimento imundo aos desavisados? Esses cristãos são cúmplices desses nutrimentos vil e apodrecido. Mateus 24, 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esses alimentos são as ideologias antibíblico que milhões de cristãos estão levando como emissários do mal ao mundo por intermédio de seu voto eleitoral. Detalhamento do alimento imundo que estes cristãos estão comendo e distribuindo aos incrédulos com sua forma de votar. Estes cristãos estão apoiando estes princípios abaixo relacionado ao votar em políticos sem o temor do Pai eterno e em suas pregações pregam contra, pura hipocrisia. Aborto é assassinato de inocentes. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis 9, versículo 6. Não matarás. Êxodo 20,
versículo 13. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, e te havia designado profeta das nações. Jeremias 1, versículo 5. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies. Apocalipse 9, versículo 21. 2. Casamento entre pai e filha. 3. Casamento entre mãe e filho. 4. Casamento entre pessoas do mesmo sexo e depois pregam contra. A pessoa tem liberdade de escolha, mas você pregar contra e apoiar com seu voto é hipocrisia. 5. Criança quando nasce não tem sexo, somente depois de adulto é definido por si mesmo qual será o seu sexo, quando na verdade biologicamente já nasce mulher ou homem. Ser hétero ou homossexual é uma opção pessoal e jamais biologia. 6. Pedofilia passou a ser doença, primeiro passo para a discriminação da pedofilia. No momento desta escrita já tinham sido coletadas 500.000 assinaturas para cassar o mandato de uma pessoa que denunciou crimes de pedofilia. 7. O criança não pode trabalhar como aprendiz para ter uma profissão, mas pode fazer mudança de sexo sem autorização dos pais. 8. Casamento tradicional é uma ideologia ultrapassada e eles não querem por força de uma lei proibir a escolha do casamento tradicional. 9. Votar incorrupto é melhor porque o crime compensa. 10. Usar certos textos da Bíblia passou a ser crime inafensável, mas desrespeitar e ridicularizar a fé cristã é cultura. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.